Essa é a aula que a gente vai aprender a colocar as fórmulas e a função. Você tem que prestar atenção na mecânica, na verdade, como funciona isso dentro da matriz, e se lembrar um pouquinho por hora da nossa matemática, da nossa aritmética simples, mais, menos, vezes e dividido. E depois eu vou mostrar como a gente trabalha com as funções, que é um simplificador das fórmulas. Na verdade, você pode perceber que a fórmula pode ficar um pouco complicada e quando a gente acaba usando a função, as coisas ficam mais simples. Eu tenho essa planilha pronta e a gente vai inicialmente formatar os valores, né? Então 50, 20, 60, 40, aqui na minha tabela de frutas, eu quero que vire valores monetários. Então, se eu der um cliquezinho aqui diretamente nessa notinha de dinheiro, né, na minha barrinha de botões com esse botãozinho da notinha de dinheiro, eles já vão ser ajustados para valores contábeis, né, na verdade real, com a divisão em centavos e assim por diante. Se eu quisesse fazer uma soma simples desses valores, né, o valor da maçã mais a laranja mais a banana mais os limões, bastaria que eu vou dizer para o Excel, bastaria que eu dissesse para o Excel, né, que eu quero somar o conteúdo de C6 mais C7 mais C8 mais C9. E é isso exatamente que eu vou fazer. Então, no local onde eu quero mostrar o resultado da minha soma, eu vou colocar o sinalzinho de igual. Esse é o diferenciador do Excel para que ele entenda que a gente está devolvendo naquela célula o resultado de uma fórmula ou de uma função. E eu vou escrever literalmente o intervalo de células que eu quero, mais a função matemática ou aritmética, no caso, C6 mais C7 mais C8 mais C9. Presta atenção aqui que ele colocou coloridinho na minha barra de funções e repetiu as cores na minha planilha, para que eu tenha certeza de quais são as células que eu estou envolvendo naquela operação. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai colocar para mim o resultado da soma do conteúdo da célula C6 mais C7 mais C8 mais C9, naturalmente mostrado em reais, né? Porque a gente está trabalhando com os valores em real. Então aqui eu consigo fazer qualquer solução matemática ou aritmética de uma maneira bastante simples, como por exemplo, eu somei as células C6 mais C7 mais C8 mais C9, tá? Você viu que não é complicado, basta eu me lembrar um pouquinho de como eu fazia isso antigamente, né? No papel, enfim, e eu consigo reproduzir isso, por exemplo, na média. Como é que eu faria essa média? O resultado dessa média seria a soma de C14 mais C15 mais C16 mais C17 dividido por 4. A média, né? Eu somo tudo e divido pelo número de elementos que foram colocados naquela operação. Eu posso fazer isso também com um sinalzinho de igual, diferente do que eu fiz na célula de cima, né, no exercício de cima, onde eu coloquei escrito C6, desculpa, mais C7 mais C8. Aqui eu posso fazer com o mouse. Então, se eu dou um cliquezinho aqui, ele vai capturar o endereçamento da célula C14 e aí simplesmente eu vou colocando o sinal, né, na verdade a operação que eu quero fazer, e vou selecionando as outras células. É o mesmo processo. A única diferença é que um eu escrevi e o outro eu fui clicando nas células desejadas. Isso é bem interessante, porque o Excel vai permitir que a gente faça seleção quando uma função está aberta ou quando uma fórmula está aberta, clicando com o mouse. Isso ajuda bastante. Se eu colocar o Enter aqui, eu vou somar todos os valores, mas eu precisaria dividir isso por 4. Tá? Aqui tem um equívoco, né, na fórmula matemática. Eu não vou conseguir fazer a média disso, né? Na verdade, eu vou somar alguns elementos e multiplicar, na verdade, eu somar o último elemento dividido por 4. Então eu preciso resolver, aqui sim a gente precisa lembrar um pouquinho da matemática, eu preciso resolver primeiro as minhas operações de mais e menos, entre parênteses, e depois a multiplicação e a divisão. Aqui eu vou conseguir chegar na média, né? Onde a minha média entre 50, 30, 10, 10 e 50 é 35. Na verdade, eu fiz
uma fórmula matemática, né, onde eu consigo fazer o cálculo das minhas médias. O que que acontece? Aqui ainda faltou a gente colocar no formato de moeda, né? E aqui o resultado também no formatinho de moeda. O que que acontece? O Excel, vamos supor que eu tivesse uma lista muito grande, onde eu precisasse fazer isso várias vezes, né? O Excel tem um jeito de fazer isso mais fácil, né, que são justamente as funções. Então eu tenho aqui o FX funções. As funções mais utilizadas no Excel vão estar disponíveis nessa ferramentinha, né, na verdade é o Sigma, esse Mzinho deitado aqui, eu tenho acesso às funções mais utilizadas no Excel. E eu vou trabalhar de uma maneira diferente, né? Aqui o que que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar o intervalo que eu quero trabalhar, né? E eu particularmente gosto de selecionar o intervalo e mais a célula de resposta. Mas isso é só uma mania minha, eu gosto de deixar assim, o intervalo que eu quero mais é, uma linha em branco, né, para a gente colocar a resposta. Quando eu seleciono a minha opção aqui do Sigma, né, na verdade nas minhas funções, ele já tem algumas coisas previamente colocadas. Então, por exemplo, se eu clicar em soma, o que que ele vai fazer? Ele vai somar esses valores que estavam marcados no meu intervalo. E como é que eu sei isso? Primeiro, ele escreve a função em português, igual soma. Igual é aquele sinalzinho que vai me mostrar a resposta na célula correta, e eu vou escrever a minha função em português mesmo. Claro que nem todas as funções vão ser escritas dessa maneira, mas essas mais simples, como soma, média, eu posso escrever a palavra em português e aí eu tenho uma notação diferente. Isso é importante porque essa notação é o jeito que eu tenho que falar com o Excel para que ele entenda o que eu quero. Até agora eu estou escrevendo tudo em português e ele está aceitando. Pão, roscas, biscoitos, bolos. Ele não sabe, ele sabe que é um texto. Mas quando eu tenho que fazer, por exemplo, um intervalo, eu não posso escrever intervalo. Então a notação na linguagem do Excel, na língua do computador, é que eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou abrir o parênteses, marcar o comecinho da minha célula de seleção, né, na verdade do meu intervalo, 2 pontos e o final da minha seleção, tá? Então, quando eu rabisquei aqui, né, quando eu fiz a seleção, rabisquei não, né? Mas quando eu fiz a minha seleção da célula C6 à célula C10, eu marquei o intervalo. O Excel marca o início, 2 pontos, o final. E aí a minha função é a soma entre parênteses. Então, se eu fizer a seleção aqui e marcar tudo no valor monetário, eu tenho lá a minha soma, 50, 100, 40, 50, 20, tá? Dá um total de 260. Aqui de novo, pessoal, isso é vivo, né? Então se eu escrever aqui 88, ele vai continuar somando os valores da célula e não os valores escritos, né? O valor que está contido naquela célula, naquele intervalo, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui a torta a R$ 5, ele vai colocar a torta a R$ 5. Tudo bem? Para que eu faça isso também a média, ó, nós fizemos a soma na mão, fizemos a média na mão, fizemos a soma com a função, e para que eu faça a média também usando a função, é muito simples. Eu posso clicar no meu botãozinho e escolher a média. Ele vai fazer a média daqueles valores. Aqui fica muito mais fácil porque eu não preciso contar quantos itens eu tinha. Então, se eu tenho uma lista muito grande, né, onde eu não consigo ou não queira ficar contando, ele automaticamente faz a média. Novamente, se vocês quiserem olhar só a função escrita, né, ele vai ficar escrito aqui em cima. Essa célula vai ser igual média em português, abre parênteses, G14, 2 pontos, G18. Significa começa no G14, termina no G18 e fecha parênteses. Esse é o momento que eu gosto de relembrar a questão da seleção. Quando eu faço uma seleção com a cruzinha grossa, automaticamente ele marca o início. O Excel já sabe aonde vai começar a minha seleção, seja ela horizontal, seja ela vertical ou seja ela em área, tá? É muito importante para o Excel saber aonde começa a minha seleção, aonde termina a minha seleção. E ele sempre vai posicionar o início e o fim com os 2 pontos entre o parênteses.